Boa noite, vereadora, boa noite, vereadores, toda a comunidade que nos assiste, a imprensa. Para dar início, convido o vereador Ildefonso para fazer a leitura de um versículo bíblico. Boa noite, senhor presidente, vereadora, vereadores, internautas e imprensa. Romanos, capítulo 15, versículos 7 a 10. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Pois asseguro que Cristo exerceu o seu ministério entre os circuncisos para manifestar a veracidade de Deus pela realização das promessas feitas aos patriarcas. Quanto aos pagãos, eles só glorificam a Deus em razão de sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu vos louvarei entre as nações e cantarei louvores ao nosso nome. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Inicialmente será apreciada a ata da 40ª sessão ordinária, realizada virtualmente no dia 23 de novembro de 2020. Em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ronei. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, toda a comunidade que nos assiste. Pediria que o diretor dessa Casa de Leis fizesse uma retificação nessa ata, conforme ela foi entregue para a gente, porque essa ata da sessão do dia 23 de novembro, conforme o artigo 110 do parágrafo 2º do regimento dessa Casa de Leis, ela colocou o projeto da mensagem número 100, que é o projeto 3024 do aterro sanitário, colocou como ele já tinha dado entrada, e esse projeto ele teve que ser retirado no mesmo dia, porque foi mudado um artigo desse projeto, então ele teve que ser dado entrada de volta desse projeto, aí dentro dessa Casa de Leis, e por isso que ele foi votado nesse mesmo dia. Então, ele deu entrada no dia 23 e foi votado no dia 23. Então, por isso que eu pediria que a ata fosse retificada e colocada como foi feita a sessão conforme no dia 23. Porque eu li toda a ata e a ata diz que esse projeto já estava na Casa de Leis há mais tempo, como a gente sabe que estava, mas esse projeto teve que ter sido retirado para ser votado naquele dia. Então, eu peço que faça essa mudança na ata do dia 23 do 11 da sessão. Beleza? Muito obrigado. Continua em discussão? Em votação? Aprovada por todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das proposições apresentadas à mesa e das correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Ofício número 147 da Fundação Hospitalar de Rio Negro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Segue em anexo cópia dos documentos apresentados à contabilidade da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, referente à prestação de contas da subvenção de R$ 137.205, referente à cooperação financeira da Prefeitura Municipal, objetivando a manutenção dos serviços de saúde, repasse para o pronto-socorro da Fundação Hospitalar de Rio Negrinho, competência de julho de 2020, saldo conforme convênio número 001/2019. Ofício número 473 da Fundação Hospitalar de Rio Negrinho. Excelentíssimo senhor presidente, segue em anexo cópia dos documentos apresentados à contabilidade da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, referente à prestação de contas da subvenção de R$ 137.205,
referente à cooperação financeira da Prefeitura Municipal, objetivando manutenção dos serviços de saúde, repasse ao pronto-socorro da Fundação Hospitalar de Rio Negrinho, competência de agosto, saldo conforme convênio número 001/2019. Ofício número 154. Prezado senhor, junto ao presente, estamos encaminhando, via CDR, a Vossa Senhoria, a fim de submetermos à apreciação dos nobres vereadores o balancete referente a outubro de 2020 do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Negrinho e Prerrio. Atenciosamente, Luciane Maria Quitchell, técnico em contabilidade. Ofício da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, balancete. Prezado senhor, enviamos em formato digital, através de CD, os arquivos dos balancetes mensais do mês de agosto de 2020, acompanhado dos extratos impressos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Esportes, Fundo de Assistência Social, Fundo para a Infância e Adolescência, FIA, Fundo de Habitação e Interesse Social e Fundo Municipal de Turismo, sendo que se nos apresenta, para o momento, somos muito atenciosamente, Suelen, contador. Ofício do SAMAI, número 050. Senhor presidente, estamos enviando, em meio digital, o balancete referente ao mês de outubro de 2020. Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Cordialmente, Gilson José Hexigel, diretor-geral do SAMAI. Comunicado da IPAGRE, Estiagem Santa Catarina. A Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Nas últimas semanas, o Estado de Santa Catarina vem apresentando uma forte estiagem, ocasionando muitas perdas no meio rural e até mesmo de abastecimento de água em algumas cidades. Ciente desse problema, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca de Santa Catarina oferece de forma emergencial políticas públicas em municípios que tenham decretado estado de emergência ou calamidade pública. Estas políticas emergenciais são destinadas a famílias cadastradas, preferencialmente no CAD único, e ou possuam renda anual familiar de até 50 mil e que estejam sofrendo condições adversas através de problemas no abastecimento de água para as atividades essenciais. Em municípios sem o decreto de emergência, as unidades familiares de produção agrícola que possuem acesso ao PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, podem acessar o programa estadual Irrigar, em vigor e em operação desde 2019, que prevê a subvenção de juros de projetos de financiamento que visem a adoção de práticas de captação e armazenamento de água, preventivamente nas propriedades, tais como cisternas, sistemas de irrigação e perfuração de poços. Esse último deve obedecer ao regramento em anexo. O escritório municipal de Rio Negrinho fica à disposição desta casa e de toda a população do município para esclarecer qualquer dúvida pertinente às políticas públicas da Secretaria Estadual da Agricultura e da Pesca. Rio Negrinho, 2 de dezembro de 2020, Vitor Mendes Lemos. Ofício da Comissão de Transição. Considerando o prazo exíguo, fica resguardado o direito de análise posterior de toda a documentação e informação disponibilizada. Então, ofício da Comissão
da gestão eleita, Dr. Caio César Trêmio, equipe de transição nomeada pelo prefeito do município de Rio Negrinho, Júlio César Ronconi. A comissão de transição, instituída pelo excelentíssimo candidato eleito prefeito do município de Rio Negrinho, Santa Catarina, Dr. Caio César Trêmio, por meio de seu coordenador, Cleverson José Velasquez, que assina abaixo com fundamentos legais de praxe, respeitosamente solicita à equipe de transição nomeada pelo excelentíssimo prefeito Júlio César Ronconi que sejam apresentados os documentos descritos no item 1 deste requerimento e que sejam encampadas as medidas necessárias à transição descrita no item 2 deste mesmo documento. Com efeito, o objetivo desta comissão de transição é especificamente desta requisição de documentos, é o de possibilitar que o prefeito eleito tenha plenas condições de, ainda antes da posse, conhecer os dados e informações referentes ao município de Rio Negrinho e, por conseguinte, possa adotar as medidas necessárias a garantir a continuidade administrativa e a supremacia do interesse público primário. Esta requisição encontra a rima constitucional e legal, bem como aos princípios constantes no artigo 37 da Constituição da República de 1998, especificamente o da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, os quais perfazem o regime jurídico público. Então, esse é o documento e todos os itens a seguir, né, descrevem exatamente o que está sendo exigido. Então, a documentação está à disposição na casa para quem quiser fazer. Requerimento da equipe de transição, referência documento de transição número 2, de 2020. Então, aquele documento número 1, esse é o documento número 2. Documento encaminhado pela equipe de transição, instituída pelo excelentíssimo prefeito eleito do município de Rio Negrinho, Dr. Caio César Trêmio, a equipe de transição nomeada pelo excelentíssimo prefeito do município de Rio Negrinho, senhor Júlio César Ronconi. A comissão de transição instituída pelo excelentíssimo candidato eleito prefeito do município de Rio Negrinho, de Santa Catarina, Dr. César Caio Trêmio, por meio de seu coordenador Cleverson José Velasquez, que assina abaixo, com fundamentos legais de praxe, respeitosamente solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Júlio César Ronconi que, com a observância nos princípios da administração pública, com ênfase no princípio da moralidade, bem como a ética frente ao mandato desempenhado, que antes do término de seu mandato, proceda à exoneração e o pagamento das verbas rescisórias de seus cargos de confiança junto à administração pública, para que tal passivo não fique ao cargo do novo prefeito eleito. Rio Negrinho, 7 de dezembro, Cleverson José Velasquez. Ofício da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, balancete. Prezado senhor, enviamos em formato digital, através de CD, os arquivos dos balancetes mensais do mês de setembro de 2020, acompanhado dos extratos impressos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Esportes, Fundo de Assistência Social, Fundo para a Infância e Adolescência, FIA, Fundo de Habitação e Interesse Social e Fundo Municipal de Turismo, sendo que se nos apresenta, para o momento, somos muito atenciosamente Suelen Contador. Matérias do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 3048 de 2020,
de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o parcelamento dos débitos do município de Rio Negrinho com seu regime próprio de previdência social, RPPS Emprego. Projeto de Lei Ordinária número 3049 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o Programa Municipal de Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Urbanas e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 3050, de 2020, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a abrir crédito suplementar ao orçamento do município de Rio Negrinho e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 3051, de 2020, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a abrir crédito suplementar ao orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Rio Negrinho e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 3052, de 2020, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a abrir crédito especial ao orçamento da Fundação Municipal de Esporte e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 3053, de 2020, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a abrir crédito suplementar ao orçamento do município de Rio Negrinho e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 195, de 2020, de autoria do Poder Executivo. Institui o uso e a ocupação do solo e os parâmetros para as áreas especiais de interesse institucional da área rural, estabelecida pela Lei Complementar número 35, de 2006, e as suas alterações. Projeto de Lei Complementar número 196, de 2020, de autoria do Poder Executivo. Retifica o conteúdo da Lei Complementar número 129, de 2017. Projeto de Lei Complementar número 197, de 2020, de autoria do Poder Executivo. Retifica o conteúdo da Lei Complementar número 35, de 2006, e suas alterações. Matérias do Legislativo. Indicação número 222, de 2020, de autoria do vereador presidente Luciano Alves. Solicita ao Poder Executivo a substituição de lâmpadas queimadas nos postes de iluminação pública na rua Alfredo Girardi, no bairro Vila Nova, proximidades do número 312. Indicação número 223 de 2020, de autoria da vereadora Liliana Aparecida Schroeder Júnior. Solicita estudos por parte do Departamento de Trânsito de Rio Negrinho, Detran-Rini, visando inibir a velocidade nas proximidades do cruzamento das ruas Luiz Graves, Matias Simões de Oliveira e Barão do Rio Branco, no bairro Vila Nova. Senhor presidente. Obrigado, vereador Ildefonso. Entramos agora na ordem do dia. Encaminho os projetos de lei ordinária números 3048, 3049, 3050, 3051, 3052 e 3053 de 2020, bem como os projetos de lei complementar números 195, 196 e 197 de 2020 para análise das comissões permanentes. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Abel. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, peço que os projetos de lei ordinária números 3050, 3051, 3052 e 3053 de 2020, que já receberam o parecer das comissões competentes, possam ser incluídos na pauta de votações desta sessão. Coloco o pedido do vereador Abel em discussão. Em votação. Os contrários que se manifestem. Aprovado por todos. Assim sendo, incluo as matérias em questão na pauta de votações dessa sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 2998 de 2020, de autoria do Executivo. Projeto 2998.
Mensagem número 084 de 2020. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, levamos à apreciação desta Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de cessão de uso de veículo com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública, com a interveniência da Polícia Civil. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Executivo Municipal na celebração de termo de cessão de uso com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, com a interveniência da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, pelo prazo de 5 anos, de um veículo automotor Renault Sandero, cor branca, placas RDX 9E75, chassi número 93Y5SRZHGM J 536722, Renavan número 1232813815, com todos os equipamentos obrigatórios e adquirido através do convênio de trânsito SSP Detran, Secretaria, né, de Segurança Pública, do município de Rio Negro, Santa Catarina, e incorporado ao patrimônio do município. O veículo de que trata o projeto de lei em tela destina-se ao serviço da Polícia Civil exclusivamente no município de Rio Negrinho, através do Departamento Estadual de Trânsito, Detran, Santa Catarina, sediado em Rio Negrinho, adquirido em 2020 ao custo total de R$ 62.300. Para a utilização e manutenção do veículo pela segurança pública, é necessário a formalização de um termo de cessão, onde os encargos e obrigações sejam suportados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, doravante denominada SSP, o Departamento Estadual de Trânsito, Detran, SC, através do Convênio de Trânsito SSP Detran. Contando com a pronta atenção de Vossas Excelências, aproveitamos o ensejo para reafirmar nossos protestos de consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Negrinho, 19 de agosto, Júlio César Ronconi, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Em votação, vereador Abel. Favorável, senhor presidente. Vereador Ildefonso. Favorável, presidente. Vereador Cabelo. Favorável, presidente. Vereador Ronei. Favorável. Vereadora Liliana. Favorável. Vereador Pablo. Favorável. Vereador Silvio. Favorável. E vereador Billy. Favorável. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 3050 de 2020, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 3050. Mensagem número 138 de 2020. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, com os nossos cumprimentos, encaminhamos a apreciação dos nobres integrantes do Poder Legislativo o anexo ao projeto de lei que autoriza a abrir crédito suplementar ao orçamento do município de Rio Negrinho e dá outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar na importância de R$ 217.787,13 para a Secretaria de Educação. O valor suplementar será para o pagamento das despesas de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação. Para efetuar a suplementação, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. Desta forma, observa-se o que dispõe os artigos 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964.
pela especial e pronta atenção de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, antecipadamente agradecemos. Gabinete do Prefeito Municipal Rio Negrinho, 2 de dezembro de 2020, Júlio César Roncone, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Em votação, vereador Abel. Favorável. Vereador Ildefonso. Favorável. Vereador Cabelo. Favorável. Vereador Ronei. Favorável. Vereadora Liliana. Favorável. Vereador Pablo. Favorável. Vereador Silvio. Favorável. E vereador Billy. Favorável. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 3051 de 2020, de autoria do Executivo. Projeto número 3051. Mensagem número 139 de 2020. Senhor Presidente, senhora e senhores vereadores, com os nossos cumprimentos, encaminhamos à apreciação dos nobres integrantes do Poder Legislativo o anexo projeto de lei que autoriza a abrir crédito suplementar ao orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Rio Negrinho e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar na importância de R$1.520.000 para o Fundo Municipal de Saúde por transposição de incremento. O valor suplementário será para complementar o valor de pessoal e encargos do Fundo Municipal de Saúde. Para efetuar a suplementação, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária das Secretarias de Administração e Recursos Humanos, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Finanças, da Secretaria da Infraestrutura e da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, através da transposição de decremento. Pela especial e pronta atenção de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, antecipadamente agradecemos. Gabinete do Prefeito Municipal, Júlio César. O projeto está em discussão. Em votação, vereador Abel. Favorável. Vereador Ildefonso. Favorável. Vereador Cabelo. Favorável. Vereador Ronei. Favorável. Vereadora Liliana. Favorável. Vereador Pablo. Favorável. Vereador Silvio. Favorável. E vereador Billy. Favorável. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 3052, de autoria do Executivo. Projeto número 3052. Mensagem número 140. Senhor Presidente, senhora e senhores vereadores, com os nossos cumprimentos, encaminhamos à apreciação dos nobres integrantes do Poder Legislativo o anexo projeto de lei que autoriza a abrir crédito especial ao orçamento da Fundação Municipal de Esportes e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a abertura de crédito especial na importância de R$500 para a Fundação Municipal de Esportes. O valor suplementado será para complementar os valores de encargos com o parcelamento, com os parcelamentos do emprego. Para efetuar a suplementação, serão utilizados os recursos provenientes da Fundação Municipal de Esporte. Pela especial e pronta atenção de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, antecipadamente agradecemos. Gabinete do Prefeito Municipal, Júlio César Roncone. O projeto está em discussão. Em votação, vereador Abel. Favorável, senhor presidente. Vereador Ildefonso. Favorável, presidente. Vereador Cabelo. Favorável, presidente. Vereador Ronei. Favorável. Vereadora Liliana. Favorável. Vereador Pablo. Favorável. Vereador Silvio. Vereador Silvio. Favorável. E vereador Billy. Favorável. Aprovado por todos.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 3053 de 2020, de autoria do Executivo. Projeto número 3053. Mensagem número 141 de 2020. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, com os nossos cumprimentos, encaminhamos a apreciação dos nobres integrantes do Poder Legislativo o anexo ao projeto de lei que autoriza a abrir crédito suplementar ao orçamento do município de Rio Negrinho e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar na importância de R$ 298.484,89 para as secretarias municipais de infraestrutura e de planejamento e meio ambiente. O valor suplementado para a manutenção das despesas de custeio da Secretaria de Infraestrutura e para o complemento das mensalidades do contrato de rateio do consórcio Quiriri. Para efetuar a suplementação, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial de dotação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e de Planejamento e Meio Ambiente. Desta forma, observa-se o que dispõe os artigos 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Pela suplementar e pronta atenção de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, antecipadamente agradecemos o gabinete do prefeito municipal, Júlio César Roncone. O projeto está em discussão. Em votação, vereador Abel. Favorável. Vereador Ildefonso. Favorável. Vereador Cabelo. Favorável. Vereador Ronei. Favorável. Vereadora Liliana. Favorável. Vereador Pablo. Favorável. Vereador Silvio. Favorável. E vereador Billy. Favorável. Aprovado por todos. Passamos agora à pauta dos requerimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 89 de 2020, de autoria do vereador Ronei. Requerimento número 89 de 2020. Requer por parte do Poder Executivo informações a respeito das obras de pavimentação em concreto em vias públicas. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista obtermos informações a respeito das vias do município que vem recebendo pavimentação em concreto. Questionamos se a manutenção dessas vias ficará a cargo do Poder Executivo ou da empreiteira responsável pela pavimentação, bem como qual o prazo legal de garantia dessas obras. Atentamos para o fato de que os munícipes beneficiados com a pavimentação e realizaram o financiamento bancário, o fizeram diretamente com a empresa responsável pela obra. Rio Negrinho, 7 de dezembro de 2020. Ronei José Lovenberg, vereador. O requerimento está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor do requerimento, Ronei. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, esse requerimento eu fiz baseado em alguns pedidos de alguns moradores que receberam essa pavimentação em concreto nas suas ruas, né? Onde todo mundo sabe que foi feita uma parceria público-privada entre os munícipes e a empresa que está fazendo esse concreto, e nada mais do que justo a gente saber, né, se der algum problema nesse pavimento de concreto que está passando na sua casa, qual é o prazo legal que essa empresa que está fazendo tem de garantia para dar para o município, qual é o prazo legal da obra em si, porque, pelo que me passaram, a equipe que passou a massa
né, do concreto era contratado pela própria empresa, né, porque alguns lugares já está tendo algum problema. Até queria que o Renato colocasse, principalmente na rua André Dux Filho, né, se o Renato puder colocar as fotos ali, para os senhores saberem, né, que está tendo algumas rachaduras já e erosão através da chuva. Podem ver que a parte de cima ali é o concreto, e essa base aqui, ele não tem a parte da canaleta, onde a água está batendo direto, e isso com certeza futuramente vai dar erosão dessa área ali, e com certeza essa parte de concreto irá despencar. Então, a gente quer saber isso aí porque o município vai cobrar do município. A Secretaria de Obras, que sempre está ajustando esses trabalhos, com certeza vai ser a primeira a ser acionada quando der um problema dessas rachaduras assim. Então, por isso que a gente tem que saber, para poder orientar, porque todo mundo sabe que os carnês e os boletos foram aprovados em uma agência bancária, aonde o município recebeu já o carnê e, com certeza, já deve estar efetuando o pagamento, e por isso que a gente tem que saber, e os próximos vereadores que estão aqui vão ter que saber também como fazer as cobranças necessárias, ou do município ou da empresa que foi a ganhadora dessa licitação para fazer esse concreto. Seria isso, meu muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pablo. Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste. Quero parabenizar o Ronei por esse requerimento que já vem vindo há algum tempo aí, agora algumas semanas, algumas reclamações, quando deu esse período de chuvas aí. Essa questão, como o Ronei falou, quem que vai ser o responsável depois? Isso vai ser por conta da prefeitura ou vai ter que acionar a empresa que fez esse concreto? Muito bem elaborado esse teu requerimento, Ronei. Parabéns. Meu voto é favorável. O requerimento continua em discussão. Em votação, vereador Abel. Favorável, senhor presidente. Vereador Ildefonso. Favorável. Vereador Cabelo. Favorável. Vereador Ronei. Favorável. Vereadora Liliana. Favorável. Vereador Pablo. Favorável. Vereador Silvio. Favorável. E vereador Billy. Favorável. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 90 de 2020, de autoria do vereador Ronei. Requerimento número 90 de 2020. Requer, por parte do Poder Executivo, informações a respeito dos decretos de alerta ou calamidade no que se refere à estiagem no município de Rio Negrinho. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista obtermos informações se o município baixou ou não decretos de estado de alerta ou calamidade durante o período de estiagem. Tal cobrança se faz necessária, tendo em vista que não apenas o município, mas várias cidades da região vêm passando por esta situação e a falta de chuva traz prejuízos para o meio rural, preocupando o setor produtivo. Atento ainda para o fato de que, em 25 de maio de 2020, foi aprovado nesse Poder Legislativo requerimento direcionado à Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca e Desenvolvimento Rural, através da Companhia Integrada para o Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, tratando do mesmo tema. Rio Negrinho, 7 de dezembro de 2020, Ronei José Lovenberg, vereador. O requerimento está em discussão. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ronei. Senhor presidente, senhores vereadores, né, como foi lido ali, né, o vereador professor Ildefonso leu, no dia 25 a gente entrou com um pedido dentro dessa Casa de Leis, né, mandando para a Secretaria da Agricultura, aonde prontamente no dia 26 o secretário interino de Agricultura, Hélio Clemente, mandou para a Defesa Civil do município, juntamente com o prefeito, pedindo
que fosse analisado o estado de emergência para estiagem que nós tivemos esse ano no município, né? Bem como vocês escutaram agora uma carta que a EPAGRE mandou sobre os benefícios que os municípios que decretarem estado de emergência irão ter para os seus agricultores através do governo do estado. Então, assim, senhores vereadores, estive tentando entrar em contato com o coordenador das Defesa Civil do município de Rio Negrinho, o senhor Celso Bona, onde não consegui. Deixei recado para me passar, para saber se o município entrou com estado de emergência, mas a gente já sabe de antemão que não entrou, né? E isso prejudicará muito os nossos agricultores, que vão perder esse benefício que foi lido no expediente do dia, né? Todo mundo sabe que foi liberado uma quantia de dinheiro para fazer poço semi-artesiano, conforme a legislação, para comprar bomba, para comprar mangueira, para ajustar as águas para os nossos produtores rurais, aonde eu, quando estive à frente da secretaria, eu com o vereador Cabelo saímos nesse período, a gente tinha muito pedido para fazer bebedouro de água para os nossos animais, para o gado, aí, gado leiteiro, gado de corte, aonde o caminhão da Secretaria de Infraestrutura tinha que levar água para a maioria das granjas do município, e o descaso da nossa Defesa Civil de não fazer um decreto de estado de emergência, aonde quem vai pagar o pato é o nosso agricultor, que não vai poder ser beneficiado por esse dinheiro que vem agora para ajudar a eles nesse momento crítico que está passando a nossa agricultura. Então, isso eu queria deixar bem claro e queria a aprovação dos senhores vereadores, porque o secretário Hélio Clemente fez o papel dele, como secretário de Agricultura interino. Levou esse pedido para a Defesa Civil, aonde o nosso coordenador da Defesa Civil, que devia ter um pouquinho mais de responsabilidade, devia pelo menos analisar e frequentar as propriedades do interior e ver, porque é fácil pegar aquela caminhonete e ficar passeando para cima e para baixo e esperando a ajuda das outras secretarias para poder resolver os problemas. Mas ele tinha o poder da caneta e o pedido para o prefeito Júlio para poder decretar o estado de emergência que o município passou. E não fizeram, e quem vai ser penalizado é nossos agricultores. Por isso que eu pediria que esse requerimento fosse aprovado, porque essa Casa de Leis, ela sempre está olhando em prol do munícipe. E nós aprovamos no dia 25 de maio um requerimento pedindo essa atenção da Defesa Civil do município. Peço o voto favorável, senhores vereadores. O requerimento continua em discussão. Em votação, vereador Abel. Favorável, senhor presidente. Vereador Ildefonso. Favorável, presidente. Vereador Cabelo. Favorável. Vereador Ronei. Favorável. Vereadora Liliana. Favorável. Vereador Pablo. Favorável. Vereador Silvio. Favorável. E vereador Billy. Favorável. Aprovado por todos. Encerradas as votações, informo ao plenário que as indicações lidas no expediente do dia e as proposições aprovadas terão seu encaminhamento regimental. Passamos agora à palavra livre dos vereadores. Gostaria então que os vereadores que têm interesse se inscrevam nesse momento. Ronei. Ronei. Mais alguém? Pablo. Pablo. Liliana. Liliana. Oi. Ouvi. Já peguei aqui. Mais alguém? Posso fazer o cálculo, então, do tempo? Então, temos 3 vereadores inscritos e nós temos um tempo restante do período previsto em regimento, 45 minutos. 15 minutos para cada um, 15 minutos para cada vereador. Então, fazendo o sorteio, o primeiro que irá falar é o vereador Pablo. O senhor tem 15 minutos. Boa noite novamente, senhores presidentes, senhores vereadores, vereadora. Estou aqui, eu fiquei fora, afastado um mês, né, da Câmara, e queria aqui comentar alguma coisa sobre a questão da votação de novo do aterro.
coisa que me chamou muita atenção. Inclusive, quero mostrar aqui o jornal da Gazeta, que saiu, como São Bento está passando na frente de Rio Negrinho, como sempre, né? E nós estamos entregando. Eu queria aqui também comentar uma situação, eu acho que todos vocês se lembram que em 2018 foi aprovado para ter uma licitação de uma concessão. Se eu não me engano, até o vereador Silvio, aquela vez, foram com algumas pessoas, a Mafra, né, visitar o aterro deles lá, tudo, né? E era para ter uma licitação por 30 anos. Por 30 anos, no valor de 34 milhões. A empresa que ganhasse já aparentemente tinha que depositar 2 milhões iniciais, né? E agora foi aprovado sem uma audiência pública e foi entregue o nosso aterro por 2 milhões e 300. É uma pena, né? É uma pena isso. E por que aquela vez foi aprovado, né? Não foi feita essa licitação, né? Então a gente fica achando muito estranho isso. Muito estranho. Não foi feita audiência pública, foi aprovado tudo assim, meio na surdina, tudo rápido, e tinha que ser já. E por que foi feita a audiência pública da LDO, da LOA, e por que nessa situação não poderia ser feita uma audiência? A gente está sabendo que está entrando uma ação popular, né, feita por pessoas da cidade, aí, contra os vereadores, contra a Câmara, contra o prefeito, uma ação civil pública, através de inquérito, que estará abrindo nos próximos dias aí contra os vereadores, a Câmara, o prefeito e a empresa serrana. Já teve um mandato de segurança, né? Foi aberto, por ter votado o projeto em votar sem estar totalmente sanado, né? Mas o mandato é mais tranquilo. Só o que vai anular o ato ilegal, o problema, senhores vereadores, é ação popular e ação civil pública. Essa sim vai dar dor de cabeça para as pessoas aí que votaram, que não estão fazendo as coisas certas, né? Então aqui já foram feitas várias denúncias ao Ministério Público e logo deve iniciar as investigações. Por isso, o vereador Pablo, estou aqui pedindo, nós estamos encerrando, né, o nosso mandato aí de 4 anos, a gente só quer que faça as coisas certas, né? Então, é uma coisa bem complicada, que isso aí vai dar incômodo, vai dar dor de cabeça, né? Mas, infelizmente, eu não estava aqui. Mas, enfim, pessoas que votaram vão ter que se explicar, né? Isso aí é uma coisa bem complicada. Outra coisa que me chama a atenção é a questão, por que agora o prefeito quer vender a folha de pagamento? Você está encerrando o ano, outra semana, dia 16, para tudo, entra em férias, e de uma forma tão estranha, né? Uma forma de pregão. É uma das modalidades que existe dentro da licitação, mas isso é uma coisa tão séria, né? Me causa estranheza isso. No artigo, lá na publicação, lá no artigo 6.8, condições de pagamento. Instituição financeira deverá realizar o pagamento da oferta do prazo no máximo em 10 dias, a contar da data da homologação da licitação, em uma única parcela, em conta corrente bancária, indicada pela administração, contratante. Artigo 6.9. Prazo da assinatura do contrato da instituição financeira deverá assinar o contrato no prazo no máximo em 15 dias, após o envio da convocação para assinatura do mesmo. Como alguém vai pagar em dia e assinar o contrato em 15? Não sei se vocês perceberam isso, mas uma coisa está me causando estranheza isso. A Câmara deverá tomar as devidas providências, senhor presidente, eu acho, né? Que o senhor devia enviar um ofício ao chefe do Poder Executivo, né? Para fazer a coisa certa, né? Sendo em nome de todos ou em nome da casa aí, porque senão essa licitação será revogada já no início do ano pelo novo prefeito ou pela justiça. Com isso, irá ter muitos danos, né? Por participar desse pregão, uma coisa muito estranha isso, né? Mas, enfim, eu estou aí falando dessa situação porque está me causando muita estranheza no final do mandato, no final do ano,
na última semana, praticamente, querendo vender a folha de pagamento. Então, nós temos que ficar muito atento a essas coisas, né? Nós fizemos 4 anos de mandato aí, levamos muito a sério a nossa Câmara aí, né? Outra questão que eu queria falar também é a questão da saúde, né? Por que que a nossa secretária de saúde, agora que está vocês sabem que a situação do Covid aí está uma situação bem complicada, né? Todo dia aumentando os casos, só hoje deu 19 casos, São Bento deu 40 e poucos casos. Por que que agora foi fechado o nosso centro de triagem, levado lá para o Jardim Rancho lá, né? E a princípio só ficou no período da manhã, pelo que foi dito no jornal. E todas as pessoas têm que se deslocar até o hospital. Você sabe que o hospital é uma situação complicada, o hospital é para atender urgência, emergência, né? Nesses casos, e as pessoas que têm que se deslocar até lá no Jardim Ângelo, né? Tem muita gente que não tem carro, às vezes não tem dinheiro para comprar passe de ônibus, então é uma situação bem complicada que ficou agora no final. Não sei se isso é coisa política ou enfim, né? Mas enfim, e outra coisa que já foi falado aí, foi feito um ofício pela equipe de transição, mas eu também queria comentar aqui, por que está sendo contratado novamente os cargos? Os cargos que se afastaram no período da eleição e por que agora recontrataram? Várias pessoas, vários cargos. Eu fico pensando assim, uma situação bem desagradável, né? Para você ver como as pessoas estão preocupadas com o dinheiro público, né? Pessoas, às vezes, está encerrando o mandato, né? E estão contratando gente na saúde, em várias partes aí, pessoas que saíram para ser candidatos, e deve ser um compromisso, né? Compromisso que voltaram a trabalhar, folha de pagamento que vai gerar, né? Então, isso é um compromisso muito importante que o gestor público tem que ter com o dinheiro do povo, né? E também quero parabenizar aqui
dentro dessa Casa de Leis. Então, o parecer do CONDEMA já foi contrário, e por isso que o CONDEMA até passou para a gente que foi debatido na reunião do CONDEMA em 2018 a possível concessão de uso e não dação em pagamento daquele imóvel. Então, isso é uma situação que o CONDEMA já fez uma reunião e, com certeza, também estará junto com esse vereador e com a comunidade rionegriense que ficou triste pelo que aconteceu. A Câmara vota o projeto do aterro protocolado no dia 23/11 e não no dia 23/10. Por que eu pedi para que a ata fosse mudada hoje no começo da sessão? Porque esse projeto ele deu entrada nessa Casa de Leis no dia 23/10, mas ele sofreu algumas alterações, e essas alterações no regimento interno, o que ele quer dizer? Quer dizer que quando o projeto ele é alterado um artigo, ele tem que dar retirada do projeto e depois o projeto entrar conforme o expediente do dia para votação. E esse projeto ele teve uma alteração no dia 23 de novembro, no dia da sessão, aonde não foi colocado ele como retirado e colocado de volta, e sim foi feita uma coisa verbal. Então eu só pedi que fosse feito da maneira certa para a gente poder fazer as coisas favoráveis conforme o Tribunal de Contas e conforme o Ministério Público nos pediu. As vantagens que tem de ser uma concessão em vez de ser uma ação pelo Paço Municipal. Isso está no portal de transparência da Prefeitura, se alguém quiser procurar, está lá. A licitação que foi elaborada para ser feita. E isso que mais me indignou quando eu vi esse processo de licitação que não foi colocado em prática, em pauta, para outras empresas virem poder participar e fazer a concorrência direta. A concessão desse aterro era para 30 anos. 30 anos de uso, a empresa responsável, ganhadora, ela ia usar esse aterro, e esse aterro depois ia ser devolvido para o município. O valor estimado dessa concessão de uso, ele ia dar em aproximadamente 35 milhões de reais para os cofres do município. Sendo bem, senhores vereadores, que a licitação exigia em 60 dias da empresa vencedora que pagasse para o município 2 milhões de reais para poder já dar início ao uso da concessão dessa obra. Agora, nós entregamos o aterro sanitário para a empresa Serrano em troco de uma dívida de 2 milhões e 600. Aliás, nós entregamos por 2 milhões e 300, porque foi contado que teve uma auditoria, uma avaliação desse imóvel dizendo que ele só valia isso. E o engraçado, senhores vereadores, que no processo licitatório de 2018, a prefeitura exigia de antemão 2 milhões de reais e 60 dias da empresa que fosse a vencedora. Então, demos o nosso aterro sanitário para uma empresa. Mas, com certeza, esse processo licitatório que não foi elaborado e não foi feito, que gerou várias dúvidas em vários munícipes, ele vem causando várias situações, porque nós vamos correr até o final agora a respeito desse projeto. E esse projeto, que foi passado dentro dessa Casa de Leis como queria, eu já entrei com uma ação contra a Casa de Leis. Essa ação foi pedido uma liminar que deu favorável a essa Casa de Leis, mas que não o processo está parado. O processo está em trâmite dentro do Poder Judiciário e, com certeza, nós estamos levando toda a documentação que ele está nos pedindo para poder dizer que esse processo foi passado pelas comissões de forma... Eu tenho mais um minuto, vereador. Com certeza. Muito obrigado, senhor presidente. Eu já concluo nesse 1 minuto. Então, eu queria dizer que, como o vereador Pablo falou, nós vamos até o fim, porque não é dessa maneira, em 30 dias, um projeto que, com a concessão de uso que ficaria para o município, depois de 30 anos, nós íamos faturar 35 milhões, nós entregar por 2 milhões e 300, sendo que 2 milhões que ia vir já podia ser pago a uma parte da dívida que nem julgada finalmente foi. Então, aí dá para ver que
as coisas estão sendo feitas, como o vereador Pablo falou, no final do mandato, da maneira que querem, mas não é assim que o Ministério Público e a Justiça e o povo rionegriense está tratando dessa maneira. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Ronei. Com a palavra, a vereadora Liliana. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, todos os internautas que estão nos acompanhando. Eu gostaria de comentar uma indicação na noite de hoje, na qual aqui é a Rua Luiz Graff, né? E a gente sabe que sempre o progresso ele tem alguns o preço às vezes do progresso é bastante grande. Então ali na indicação esse final de semana deu 2 acidentes, assim, claro, acidente leve, né? Ainda bem, mas que aconteceram exatamente na saída da Rua Matias Simões de Oliveira. A rua, no caso do Industrial Sul, sentido centro de Rio Negrinho. Ali, vocês viram que não foi pedido para ser colocada uma lombada, uma faixa de pedestre, e sim foi pedido um estudo para ver o que fica melhor, né? Então, descendo a Rua Luiz Graff, sentido a BR-280, nós precisamos fazer alguma coisa que diminua a velocidade, exatamente para que as pessoas, os motoristas que estão saindo da Matias Simões de Oliveira, consigam sair com mais segurança para entrar tanto na Barão do Rio Branco quanto na própria Luiz Graff. Então, o objetivo do pedido é exatamente ou que seja pintado o solo pare da Luiz Graff sentido a BR-280, ou talvez até alguma coisa vai ter que ser feita exatamente para inibir a velocidade perante o cruzamento, para evitar que as pessoas que estão subindo a Rua Matias Simões de Oliveira acabem sendo prejudicadas. Outra coisa que a gente precisa, até o vereador Pablo também falou, então nós estamos com sério problema na saúde, nós tivemos, inclusive, conversando com a secretária Fátima, ela até explicou o porquê de terem levado o centro de triagem lá para o Jardim Rântil. Nós sabemos que, tanto na parte da saúde do município, quanto lá no próprio hospital, que nós estamos com um número reduzido, são muitos casos, inclusive, de profissionais na saúde, e o problema maior é as pessoas não estarem levando tão a sério quanto levaram no começo, né, da pandemia. Então, que as pessoas se conscientizem desse problema. Ontem ainda a gente estava conversando com o Pablo ontem pela manhã, quando ele comentou da quantidade de pessoas que estavam lá no hospital. Claro, não é lá o local exato para ir no final de semana, onde mistura as doenças, no caso, né? E quem está com corona, quem está com Covid, é mais difícil ainda. Então, por isso, nós precisamos urgentemente que as pessoas se conscientizem da necessidade das máscaras, da necessidade de cada um respeitar o espaço do outro, né? Então, isso vai depender única e exclusivamente de nós mesmos. E também comentar a respeito da educação, né? Está chegando o final do ano letivo, ninguém esperava que fosse demorar tanto o retorno às aulas. Parabenizar mais uma vez os professores que passaram esse ano aí se reinventando, né, para conseguirem chegar com êxito no final do ano, mas pedir para que os pais procurem as escolas, que tem muita gente que está com problema sério de falta de notas, porque eles começaram com o sistema remoto, depois passou a ser a busca de material impresso, e muitos buscaram e não estão retornando, né? E os professores vão ter que fechar o ano letivo com algum tipo de nota, com alguma dizendo se a criança teve sucesso ou não. Então, eu gostaria muito de pedir que os pais se conscientizassem e que eles fossem até as escolas atrás desses materiais e dessas notas dos seus filhos. Eu também gostaria de comentar que o que tanto o vereador Pablo quanto o vereador Ronei comentaram a respeito do problema lá do aterro, então que realmente, como ele falou, né, que está no Ministério Público,
e que as coisas sejam feitas de maneira correta, né? Que seja explicado, sempre quando for perguntado, a origem do valor. As pessoas, infelizmente, dizem aí, eu paguei a dívida. Então, tudo que foi pago, no caso da coleta do lixo, realmente foi pago para a Serrana. Ninguém está pagando a dívida 2 vezes. Que seja colocado de forma correta, que existe a capina, que existe a varredura, que existe uma série de outros serviços, né? As roçadas nas escolas, que são feitos pela Serrana. E isso vai onerando e acabou que gerou a dívida da forma que gerou. Está no Ministério Público, tem uma ação popular, então que seja feito da forma correta e que, se for para voltar atrás, que se volte atrás e é assim que funciona. E tomara que, realmente, essas picuinhas, da forma como foi colocado, que não sejam só picuinhas, que as pessoas entendam a necessidade de viver em grande grupo e que Rio Negrinho só vai voltar a crescer da forma como deve, o dia que as pessoas entenderem essa necessidade de todos trabalharem em prol de uma Rio Negrinho diferente. Parabenizar, já que o Pablo não estava aí no dia que a gente parabenizou os demais, né? Então, parabenizar você e o prefeito eleito, Pablo, e desejar muita sorte, muito sucesso, e que no que a gente possa ajudar, conte conosco. Seria isso, boa noite. Obrigado, vereadora Liliana. Antes de encerrar, também quero dar os parabéns ao Pablo, né? Não estava aqui na última sessão, né, Pablo? Pela sua eleição como vice-prefeito. Parabéns e que Deus ilumine e que vocês façam uma boa gestão aqui na nossa cidade. Senhor presidente, só uma partezinha. Eu recebi um monte de ligação aqui no meu celular dizendo que a minha fala na tribuna só teve os últimos 3 ou 4 minutos da sessão. Eu pediria que o senhor verificasse com a empresa que faz a transmissão da Câmara, porque muita gente estava cobrando do que eu estava falando e só acompanhar a reta final, né? Do que eu passei. Vereador, aconteceu um problema técnico aqui, não foi problema da empresa, não foi problema da Câmara, foi realmente a internet que deu um pico aqui faltou internet, vamos falar assim, mas eu proponho ao senhor e também o vereador Pablo, no momento da fala dele também não conseguimos transmitir, mas eu proponho que durante a semana o senhor procure aqui o diretor da casa para fazer um vídeo com as suas falas, para a gente poder colocar então no YouTube da Câmara de Vereadores. Tá? Infelizmente, realmente deu um problema. Eu já ia falar a respeito disso para vocês, que deu um problema técnico aqui na internet. Não foi nada culpa do presidente ou culpa da empresa, foi realmente um problema na internet. Mas eu proponho, então, que durante a semana, ou amanhã mesmo já, o vereador Pablo e o vereador Ronei podem fazer um vídeo aqui com o pessoal da imprensa, para depois veicular no YouTube, nos meios de comunicação aqui da Câmara. Eu quero dar uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora, vereadores. E declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando a próxima, que será na segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020, às 19 horas, sem uma pauta ainda definida. Uma boa noite.